Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida, mais um dia iniciando. E se você está vendo esse programa é porque Deus quer falar grandemente ao seu coração. Que Ele possa te encher da presença dEle, que você saia desse programa totalmente transformado e restaurado. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra reveladora do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, bom dia, graça e paz. Acho que é importante a gente falar sobre esse assunto quando a gente fala de unidade, né? A Bíblia já deixa claro para a gente, Jesus traz uma dica, é como se ele estivesse dando para a gente: ei, eu quero deixar uma dica aí para você. A quebra de unidade, uma falta de unidade divide a casa, e quando a casa é dividida, ela não prevalece, ela não cresce, ela não desenvolve, ela não prospera. Às vezes uma casa que a gente estava falando na semana passada, das famílias, então a gente, na família, a gente não falou sobre a unidade no casal, quando os dois se tornam um. Isso é extremamente importante, isso é que faz com que eles se tornem fortes. Então, quando eles estão unidos no mesmo pensamento, da mesma maneira, isso é muito bom. E quando a gente fala de unidade, numa empresa também você precisa de estar unido. Se tem uma sociedade, se a sociedade está dividida, se os sócios eles têm umas ideias diferentes, estão se debatendo a empresa não vai bem. Dentro de pouco tempo ela vai colapsar, ela vai dar problema, ela vai perder clientes, os funcionários não vão estar num momento bom. Então isso vai estragar talvez a relação da empresa, mesmo que ela seja uma empresa sólida. Quando não tem sócios unidos, isso faz com que a empresa também entre com dificuldades. Quando a gente fala de igreja, de ministério, a mesma coisa. Falta de unidade vai fazer com que a igreja também enfraqueça. E Jesus estava dizendo: o inferno não divide, demônios não lutam contra demônios. Então, demônios não expulsam demônio, demônio não é contra o outro, eles se unem. Às vezes a gente olha para o PCC, eles têm uma força, têm uma unidade deles. Se eles não tivessem força, não tivessem unidade, o PCC não seria tão forte como está sendo hoje na nação brasileira, tomando conta de muitas coisas. Então, por quê? Eles têm uma linha. No momento em que quebram uma unidade, eles têm uma regra, eles têm uma lei. E aquela lei ali é rigorosa, né? Quando a gente fala de unidade, eu estou trazendo fatores aí. Quando Deus olhou para a Torre de Babel e a construção da Torre de Babel, ele falou: existe uma unidade, uma construção maligna, uma construção com ideais diferentes do que Deus tem estabelecido. Mesmo assim, Deus olhou e falou assim: é um perigo. Hoje eu vejo que o PCC trabalha como se fosse uma Torre de Babel. É um perigo. O que está acontecendo entre essas pessoas que se unem para o mal? Então, às vezes, quando a gente une também para o bem, a gente vai ter força também. Mas hoje parece que o mal se une mais fácil do que o bem, né? Depois eu quero ler com você o que está em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Se andarmos na luz. Então eu estou falando de uma unidade do bem. O mal parece que une facilmente. Demônios não lutam contra demônios. Será que anjo luta contra anjo? Pastores lutam contra pastores. Irmãos lutam contra irmãos. Marido luta contra a esposa. Se demônios não lutam contra o outro, se os bandidos se unem, o que está acontecendo que a gente não pode unir? Qual é a situação que não me faz estar unido com você e você unido comigo? A palavra de Deus diz que quando a gente une em oração, quando dois concordam no mesmo propósito, há poder, há força. E esse propósito rebenta, estilhaça o céu de bronze. E as bênçãos são derramadas sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa, quando dois concordam, quando os dois oram: eu quero cura vem. Eu quero prosperidade vem. Quando o casal une em oração, quando o marido une com a esposa em oração, o filho une com
a mãe em oração, o filho único com o pai em oração, e aquela casa, o irmão com o irmão, e assim a gente ora e busca em Deus a força, a unidade, andamos na luz, andamos nessa luz, e essa luz é a comunhão do Espírito, que une a casa, que faz essa casa ter alegria, ter paz, ter força. Quando a gente une, orando, buscando o mesmo propósito, essa é unidade. Quando a gente não diverge, se a gente diverge, a gente está só conversando para alinhar pensamentos, não para ser contrário ao outro, e muitas vezes emburramos e nos tornamos inimigos por conta da maneira que eu quero convencer o outro, e parece que é uma disputa para se dizer quem ganha nessas questões. São vaidades, meninice que a gente está ali manifestando ali por conta do meu orgulho, da minha vaidade, da minha competição. Eu quebro essa unidade. Quebrando a unidade, eu perco o poder. Perdendo o poder, eu deixo de ter conquistas, eu deixo de ter resultados favoráveis na minha vida. Então, o que a palavra de Deus disse, porém, andarmos na luz como está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que ele está querendo dizer? O que o apóstolo João está trazendo para nós? E quando nós estamos em unidade, eu quero declarar perdão sobre a tua vida. Eu uno junto com você em orar pela cidade. E eu declaro bênção sobre o Uberlândia. Eu declaro bênção sobre Tuiutaba. Eu declaro bênção sobre todo o Triângulo Mineiro. Eu declaro bênção para todos os lugares em nome de Jesus. Então, quando nós nos unimos em nome de Jesus, o nome de Jesus une, o nome de Jesus não divide. A igreja não pode dividir, a célula não pode dividir, nós não podemos ser divididos, porque é o inimigo que coloca para que nós nos separamos, e eu tenho pensamentos diferentes, e é maneira que a gente não ame e não tem força. Enfraquecemos, perdemos, e não há perdão. Porque muitas vezes aí o que precisa de haver é uma outra questão, é a reconciliação, que já gerou um outro pecado. Então, que o inimigo, quando traz a divisão para dentro da igreja, ou para dentro da casa, para dentro da empresa, ele está trazendo espíritos malignos dentro desse lugar. E aqui é enfraquecimento, não há perdão. Aqui há divergência, aqui há doença, aqui há peso. Então, quando o Filho de Deus é invocado, tem que ser invocado na unidade. Jesus só pode ser invocado na unidade. Então, a palavra dele diz, quando você orar aos céus, quando você orar a Deus, ore em nome de Jesus. Quando eu oro em nome de Jesus, eu quebro, eu desfaço de toda divergência, eu desfaço de toda situação em que eu não concordo, e eu gero a unidade, porque o nome de Jesus une as pessoas. O nome de Jesus une o casal. O nome de Jesus une os sócios. Em nome de Jesus une o propósito. E eu busco o mesmo que você está buscando. Eu quero o mesmo que você quer. Eu quero as bênçãos para a sua vida. E você deseja bênção sobre a minha vida. Eu desejo bênção para o meu marido. Eu desejo bênção para a minha esposa. Eu desejo bênção para o meu filho. Eu desejo bênção para o meu sócio. Isso é em nome de Jesus. Jesus já traz essa unidade para nós. Então, meu irmão, minha irmã, deixa isso entrar no teu coração, que você vai alcançar o que você quer alcançar. Você vai ter o que você quer ter quando você tem unidade. Quando você não fica debatendo, lutando um contra o outro, mas se une no mesmo propósito. A igreja de Atos crescia. É o que diz aqui em Atos 2, no versículo 42 até o versículo 44. Diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Que força, que poder, que igreja crescia. Hoje, o inimigo entendeu isso, está dividindo o corpo de Cristo, trazendo divisão entre igrejas, entre irmãos, entre pessoas, entre pastores.
do poder de Jesus, da unidade do nome de Jesus, que une para perdoar pecados, seja sobre nós, seja sobre Uberlândia, seja sobre o estado de Minas Gerais, seja sobre o Brasil, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus e Pai, traz a tua unidade, traz a tua alegria, traz a tua presença, traz o teu Espírito, ó Deus, sobre nós. E queremos, em nome de Jesus, toda a unidade, toda a força, todas as conquistas e poderio do Senhor, Deus, manifesta na cidade, no estado e na nação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que depois dessa palavra o Espírito Santo encheu o seu coração. Que ele continue falando com você e eu te convido, claro, a nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e se você é da cidade de Ituiutaba, nós também temos uma igreja na sua cidade. Todos os domingos nós estamos reunidos no Hotel Líder às 10 horas da manhã e será uma alegria estar junto com você. E claro, nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, é só entrar em contato no telefone 3237-1212. Nós passaremos todas as informações para você e se você deseja encaminhar para nós a sua oferta, é só encaminhá-la nesse Pix que está passando aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!